Olá, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Leila Bueno, eu sou arquiteta, cenógrafa, sou lá diretora comercial no Grupo Bueno e também curadora de conteúdo na Arcs Educação e Arquitetura Cenográfica. E eu sou Ricardo Bueno, mais conhecido como Bueno. Eu sou o arquiteto, eu sou o líder da criação na Bueno Arquitetura Cenográfica e aqui na Arcs eu também sou um dos curadores. Inclusive, o nosso papel aqui, enquanto curadores, é justamente compartilhar conhecimento e compartilhar muito da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa jornada de mais de 30 anos junto com a Bueno Arquitetura Cenográfica e agora conseguindo compartilhar pela Arcs. É isso? É isso. Gente, antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e tantos outros. E mais do que nunca nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, porque a gente está aqui gerando muito conteúdo de valor. E quanto mais você ajudar a gente a propagar esse conteúdo, mais pessoas recebem, tá bom? Não se esqueça, e hoje, na nossa série Desafios, a gente vai falar sobre o tempo de montagem. Bom, vamos lá. E para falar de tempo de montagem, sem dúvida a gente está falando de tempo de montagem reduzido. Mas de um modo geral a gente vai trazer aqui tudo para a nossa discussão, para o nosso debate, né? Nós fizemos aqui uns bullet points para a gente trazer para vocês, com a nossa experiência, um case que a gente passou recentemente, que teve um tempo de montagem muito reduzido, né, Bu? Bastante reduzido. Então, a gente vai falar de um case... É um macro reduzido. É um macro reduzido. A gente vai falar de um case da CNC, um projeto maravilhoso, clientes incríveis, que sempre dão uma liberdade criativa pra gente, incrível mesmo, mas a gente tinha aqui o desafio de montar 2 eventos, o CNC, que é o Conecta Global Voice. Esse foi na segunda noite. E o Athena na primeira noite. Na segunda noite. Eu acho que era esse. É o Global Voice com o Athena. É o Athena com o Global Voice. Vinha primeiro era o Athena e depois o Global Voice. É isso, gente. Eram 2 em 1. É que foi tão rápido que não deu tempo nem de memorizar ainda qual foi qual. É um cliente só com 2 eventos, certo? Perfeito. É isso. O que aconteceu ali é que a gente estava num espaço que a gente não tem tanta familiaridade, a gente já tinha montado no Tangará, Palácio Tangará, mas ali eles têm uma especificidade de normativas bem rigorosa, tem ali um acompanhamento de bombeiros, de várias normas de bombeiro, rota de fuga, prefeitura que acompanha. Tudo. Ali é um lugar muito... E a própria logística do espaço, que é um espaço muito requerido, vamos falar assim, né? E a entrada e saída de projetos ao mesmo tempo, né? No nosso caso, né, estava desmontando uma festa que terminou às 6 da manhã. A gente vai entrar em mais detalhes. Mas terminaram de carregar, né, às 8h30 da manhã.
Então já bateu com o nosso horário que já ia entrar às 8. Mas esses detalhes a gente vai conversar daqui a pouco. Não, mas a gente já pode, se quiser, a gente já entra em tempos e movimentos. Vamos falar um pouco do tempos e movimentos, porque aqui o desafio foi muito grande, porque tinha também uma cenografia muito elaborada. O cliente precisava que ela tivesse um impacto visual, imersivo, experiencial, bem elaborado, né, Bueno? Exatamente. Então a gente tem que colocar tudo isso na mesa, porque o desafio está ali no tempo, de fato, de fazer tudo acontecer. O Tempos e Movimentos, só para vocês entenderem um pouco, a gente entrava às 8 horas da manhã, de uma manhã, para ter um evento à noite, gente. Então a gente foi entrou no domingo de manhã. Domingo de manhã e já teria um. E às 19 horas já estaria iniciando o primeiro evento. O primeiro evento, que era o Athena. O Athena. Acertei. E aí, depois que acontecia o Athena, a gente desmontava uma parte da cenografia, fazia uma transformação no cenário de palco e de todas as áreas de circulação, para o outro evento começar às 8 horas da manhã, na segunda-feira. Na segunda-feira, que já... É isso, né? É isso. E aí o evento aconteceu durante o dia inteiro, com várias palestras, vários conteúdos, e no final desse segundo dia aconteceu a desmontagem, também num tempo bem curto, porque entraria uma outra festa, né? Exatamente. Bom, dando um zoom nesse Tempos e Movimentos, já deu para vocês entenderem qual foi o nosso desafio, né? A gente tinha como briefing um direcionamento, principalmente falando de Athena, que já vinha junto com uma história, uma jornada sendo contada no projeto Athena, que a gente já tinha feito anteriormente lá em Brasília, que foi o lançamento de um software que vinha com toda essa roupagem grega, de colunas gregas, por conta do Athena. E a gente precisaria levar isso novamente a pedido do cliente, para que as pessoas fizessem essa conexão, né, Bueno? É que praticamente era o encerramento desse ciclo, né? Não do ciclo, mas é o fechamento, né, desse período todo, né, do projeto inteiro, né, com as equipes internas, todos os clientes internos, né? Então, precisaria ser a continuação do tema. E aí ela queria principalmente que isso fosse o ícone de identidade de toda a cenografia que aconteceu na entrada, através de um credenciamento e túnel de entrada, e também dentro da plenária. E essas colunas que a gente utilizou no outro projeto, elas são colunas que a gente fez em tecido, a gente já mostrou isso num vídeo inclusive, mas a gente tinha esse tempo de montagem dentro de um espaço que precisaria receber uma estrutura até que bem elaborada, porque teve que fazer bastante estrutura de box para poder receber um teto que ia ter uma projeção mapeada nesse teto, e as colunas permeavam aí as laterais desse túnel. E aí um dos desafios que a gente entendeu foi a pré-produção dessas colunas, né, Bu? Sim, Então, desde o início era o desafio do tempo. A gente precisaria criar algo novamente impactante, né, para que os convidados, a hora que chegasse, eles fossem surpreendidos, mas desde o início já se colocou, tem praticamente 10 horas de montagem. Para tudo, Para né? tudo, desde o início até o final, isso a montagem, a cenografia, daí tem toda a parte de audiovisual, tudo que a gente não conversou ainda aqui, detalhes todos, mas para quê? Para encaixar, testar, fazer funcionar tudo. Isso praticamente, essas empresas, né, que trabalham e aceitam um projeto desse tamanho de desafio, dentro de uma categoria que a gente brinca, né, e a gente sempre fala, do automobilismo, que tem desde o kart até a Fórmula 1. Nesse caso, a gente estávamos na Fórmula 1, porque trocar o pneu com 2 segundos, enfim, é tudo aquilo. Então, as empresas têm que estar bem preparadas para atender esse tipo de evento. Então, aí, no caso, né, como o arquiteto responsável, precisaria estar criando algo que compreenda esses tempos e movimentos. E assim foi. E assim foi. E fazendo até um contraponto, a gente também tinha, por outro lado, um tempo razoavelmente bom de projeto e de preparação e de pré-produção. A gente teve esse briefing inicial, essa visita técnica inicial com 3 meses e meio de antecedência, que isso não é tão normal,
Às vezes a gente trabalha com muito menos tempo de pré-produção, mas isso acabou beneficiando a gente, porque tivemos tempo de fazer detalhamento projetual e trabalhar muito de forma de cocriação com todas as equipes envolvidas, né, Bueno? Exatamente. A gente trouxe esse pessoal das outras empresas para muitas conversas. E assim, a última reunião, depois de a gente ter feito aproximadamente 6 reuniões foram, acho que umas 3 visitas técnicas, né? A gente foi cada vez mais decupando projeto, pré-produção, como que ia ser conteúdo, como as empresas iam se relacionar. Na última reunião, foi uma reunião só de tempos e movimentos, Tempos né? e movimentos, Mostrando como que a gente ia atuar por minutagem, que é uma coisa que normalmente a gente não está acostumado a fazer. Foi um tempos e movimentos diferente do normal. A gente fala normalmente em dias de montagem, em períodos desses dias. Nessa tempos e movimentos, uma dica que a gente dá aqui para vocês, inclusive, é olhar a planilha de tempos e movimentos, o mapeamento, de forma um pouquinho mais detalhada, e a gente acabou fazendo por horas e minutos quando cada um ia entrar. Até porque, né, Bueno, a gente entendeu que um dos pontos mais agravantes que a gente tem aqui era a área de descarregamento, a área de carga e descarga do próprio hotel, né? A gente foi disputando muito esse espaço. Foi disputando, vou contar assim o detalhe, né? É um corredor estreito, vamos dizer assim, é praticamente 2 metros, 2,5 metros. Ele é generoso. Mas para fluxos, né, de idas e vindas de equipamento, daí ele reduz bastante. Praticamente quase, dependendo do tamanho da peça, um ficar de frente com o outro e ficar esperando como se fosse uma ponte para passar um túnel, né? E assim, esperando desde a desmontagem, né, para esperar as empresas liberarem o espaço. A desmontagem do evento anterior. Para a gente começar a montar, né? Então, isso aí tudo foi muito bem detalhado, tudo. E teve, né, ali o impacto ali, que a gente já sabia, todos sabiam que ia acontecer, porque um evento terminando às 6 da manhã, nunca que 8 horas já estaria livre. Né? A gente sabe tudo, a parte burocrática que tem que ser feita. Mas tá tudo bem, a gente tinha uma pequena margem. E assim foi, com essa pequena margem, a gente foi se organizando tudo. Mas caminhão, né, para entrar, tinha que tudo detalhado, porque a altura é reduzida dentro do hotel, né, um caminhão um pouquinho maior, quer dizer, só os pequenos entram, né, ou uma van que parava ali nas docas, né, um caminhão um pouquinho maior já precisou parar logo em frente, então daí já tinha distância para descarregamento, tudo. Então, é muito específico, mas é bem desafiador. E como a nossa ideia aqui é compartilhar, até para que vocês sintam aí do outro lado o desafio, a grandiosidade, às vezes, do detalhamento, mas principalmente para que vocês também consigam montar aí o seu preparatório, o seu esquemático, para que você entenda que isso pode ocorrer e como que eu minimizo esses impactos. Nós tivemos um problema, e aí foi um problema que não estava na previsão, o tempo de cadastro de todas as equipes que chegaram no local. Então, mesmo a gente fazendo tantas reuniões, mesmo a gente alinhando tempos e movimentos por minutagem, quando chegamos no hotel, todas as equipes tinham que passar por um cadastro, que no fim era um cadastro quase que manual, analógico, vamos dizer assim, né? Porque tantas possibilidades que a gente tem para fazer um cadastro e agilizar a entrada das equipes para, de fato, eles poderem ir para a doca, para poder fazer descarregamento, não foram 2 horas de espera para cadastro e todos tinham que preencher uma ficha, tirar foto, pôr o dedo. E a fila foi crescendo, os caminhões esperando, todas as equipes para se cadastrar. Então, a gente também não pode romantizar tudo isso, porque existem, às vezes, eventualidades que a gente não conta. E a gente depois ficou nas nossas reuniões de feedback pensando, por que o hotel não levou parte dessa equipe que faria o cadastro para as reuniões de alinhamento do tempos e movimentos? Então, que fique como aprendizado.
que às vezes a gente nem sempre chama todos os envolvidos necessários e que às vezes é fora do contexto do nosso controle que as coisas acabam tendo problemas, né, Bueno? Que atrasou bastante isso, até né? mesmo a forma do cadastro, a gente não está falando se está certo ou está errado, porque muitos locais é da mesma forma. Você precisa preencher a ficha, sim, tirar foto, tudo. Só que nesse caso a gente precisaria de uma agilidade, porque a gente está correndo contra o tempo, né? Então, teve talvez essa falha da nossa parte. Poderia ter feito um pré-cadastro, a gente poderia Exatamente. já ter pedido para todo mundo já preencher uma ficha, essa ficha já poderia ter sido enviada para o hotel, afinal, nós tivemos 3 meses e meio de antecedência para entrar nesse lugar. Então é importante a gente compartilhar esse tipo de dor, porque é aí que a gente minimiza depois as nossas próximas experiências. Mas perfeito, eu acho que é uma informação importante, mas as docas também deram muito problema, você está sendo generoso. Sim. Mas... Tá sendo que foi uma... Gente, foi um pega pra capar naquela doca, que apesar dela ser realmente muito boa, tinham muitas pessoas trabalhando ali ao mesmo tempo e faltou talvez um direcionamento, uma coordenação, uma direção de alguém de doca, que talvez seja um lugar ou um papel que a gente não especifica. Tem um produtor de doca? Olha, isso é novo. Não, o produtor... Existia lá. Até tinha, mas não tinha a pessoa do hotel ali que realmente liberava a portaria para liberar de acordo com o que a gente estava especificando qual caminhão que ia descer, entende? Ali inicialmente teve esse problema, na primeira hora, só que a primeira hora era determinante. Perfeito. Depois até apareceu a pessoa, mas depois já tinha... acontecido, né? Então, assim, mas são detalhes que a gente fica, às vezes, vendo o macro e tem o micro. Exatamente. Que a gente esquece. Eu acho que é por isso que a gente fez questão de compartilhar essa temática, porque muito se fala do tempo, às vezes, voltado para uma única atividade, e nós falamos de arquitetura cenográfica. E para a arquitetura toda funcionar, a gente tem que apresentar solução para o todo, certo? Exatamente. Bom, aí a gente vai voltar a falar que eram 2 eventos em um e a gente tinha essas alterações, alternâncias de cenografia. Eu acho que a mais impactante foi transformar o nosso túnel de entrada, né, Bueno? Túnel de passagem experiencial. E qual foi a solução técnica que você encontrou para trazer a saída da coluna e entrar o elemento Global Voice tão desejado pela cliente? Primeiro, a montagem, né, das colunas, a gente precisou utilizar o mesmo sistema que a gente constrói palcos de shows, que a gente fez a montagem através dos sleevings, né, para que a gente possa subir e descer o teto inteiro, porque a gente sabia que o tempo nosso era de montagem tudo embaixo, para que a gente pudesse suspender, né, o teto e que a cenografia já ficasse quase pronta, é o tempo que tinha. E assim foi. A hora que levantou tudo, a gente terminou só de esticar o tecido, vamos falar assim, esticar, né, porque ele é tensionado. A gente foi esticando as colunas todas e ajustando, daí já veio a equipe de projeção para colocar os projetores, né, tinham 4 projetores e fazer o alinhamento para mapear o teto certinho, é o tempo que tinha de ligar os projetores tudo e a gente já ir finalizando a área. Então, essa foi uma solução. Uma boa solução que foi montar toda por baixo e quando subiu já subiu pronto, tudo né? Pronto de todas as equipes envolvidas. Porque né? não tinha como trabalhar com Gini, na altura ali o bombeiro também estava bem presente, apesar que né? a equipe nossa e todas as equipes que estavam ali, né, tem todo o paramento, os EPIs, os né? EPIs, mas mesmo assim foi o jeito que foi pensado para que dentro da nossa cabeça a gente sabia o tempo que a gente ia estar levantando e construindo e montando a cenografia que a gente precisava. Aí acabou o Athena e começou o Global Voice. Então, daí essa dinâmica, daí ela ocorreu da mesma forma. A gente precisaria, no caso, descer o teto, mas de acordo com o tempo que a gente tinha, que era pouquinha coisa mais generoso, a gente resolveu nem abaixar o teto. Né? A gente já entrou eu falei que não podia estar usando a Gini naquele momento da montagem ali, que ia ficar muito apertado para a montagem, mas na desmontagem a gente pôde entrar com uma Gini que era a própria deles, que eles estavam utilizando dentro da sala, né? E nesse momento ela estava disponível para nós, era uma Gini pequena.
E daí a gente desmontou as colunas certinho para daí montar, né, os nossos infláveis, que daí o Global Voice, a gente precisou ir para essa outra expertise, trabalhar com infláveis, né, que eram infláveis espelhados certinho, né, para dar a conotação do logo e do espírito do cliente. Então que a gente era um trabalhou globo, isso já veio no briefing, né, para a gente trabalhar com bolas isso. espelhadas, ficaram todas bolas espelhadas, né, de vários formatos, de 2 metros, 1,5 metro, de 80 centímetros e 60 centímetros também, que a gente colocou para que os convidados passassem, né, entre as bolas, né. Então essa foi uma dupla solução, né, Bueno? Uma dupla solução. Porque ela atendeu muito a questão conceitual do nosso cliente, de forma lúdica, inclusive, que foram as esferas espelhadas, vocês vão ver aqui nas imagens. E, acima de tudo, a segunda solução, que foi uma das melhores, foi por ser inflável e o tempo de montagem foi reduzido ao máximo, né? Para a gente conseguir fazer essa alteração de cenário. Esses 2 cenários, eles surgiram pelo tempo reduzido, qual era a inteligência que a gente ia desenvolver a cenografia para que a gente conseguisse atender. Então, uma foi, né, com os tecidos, que a gente já falou, e a outra foram com infláveis. Porque senão poderia, como qualquer uma outra cenografia, com o tempo, ser feita de qualquer outra forma. Mas, para a gente atender e encantar, a gente encontrou esse caminho. Olha que interessante que o Bueno acabou de falar, né? Vocês estão aqui buscando conteúdo, tentando entender e aprender um pouco. O projeto começou pelo desafio maior de complexidade, que nesse caso era o tempo, né? Poderia ter feito tantas outras coisas, mas já vai eliminando muitas e o projeto começa a partir do desafio, né? Muito legal, Bueno, ótimo. E aí por último, a gente pode falar muito dessa questão da busca por materiais. A gente foi atrás, a partir do projeto, a gente começou a ir atrás de materiais que cumprissem esse efeito que a gente queria, que eram as esferas espelhadas. A cliente também queria muito, que ela tinha visto um espaço imersivo e ela falou, quero muito essa referência, ela trouxe a referência pra gente. Mas a gente já tinha também... ela queria algo parecido e a gente tinha experimentado isso lá, né, no espaço que a gente foi em Nova York. É isso que você falou? A gente já tinha vivido isso e aí foi uma combinação de briefing, né? Só que a gente teve uma dificuldade porque não achávamos no Brasil esse material. E aí veio um grande desafio de tempo também e articulação, o que isso virou a missão de trazer os infláveis da China por todos os caminhos possíveis e imaginários, né, Bueno? Que chegasse a tempo do nosso evento. Claro, existem formas e formas da gente fazer importação, existem formas da gente trazer. Coincidentemente, a gente estava indo para os Estados Unidos também, né? Nesse período da pré-produção. Fomos buscar lá, não encontramos, achamos que a gente ia chegar lá, bater em uma loja e achar os infláveis. Não existiam, né, Bueno? Enfim. Mas acabou vindo, né? De todas as formas. Veio pela Alemanha, né, veio pela China, veio... pelos Estados Unidos. No fim, então... a gente foi articulando, foi falando com amigos, pessoas que estavam vindo para o Brasil e que a China ia entregando de forma mais rápida em outros locais. E no fim chegaram todos os infláveis que a gente precisava. Quantos infláveis foram no total desses espelhados? Foram aproximadamente? Acho que em torno de uns 40 mais ou menos, né? Era bastante entre coisa. Os grandes e os pequenos. E os menores. Então esse também foi um desafio de tempo, porque chegou um momento que a gente realmente ficou um tanto quanto preocupado, porque se não chega, né, gente? Então, por mais que você projete, esteja com todo mundo já super treinado, porque vai ter aquele tempo de montagem, mas e se não chega? Claro, chegou com tempo de antecedência suficiente para a gente ficar tranquilo, né? Chegou pelo menos com 2 e 3 semanas de antecedência da montagem. Deu para a gente fazer os testes, inflar, ver se não tinha nenhum problema, ver se o efeito que a gente queria e o efeito desejado pela cliente estava coerente, né, Bueno? E aí foi um desafio de tempo para a gente também em relação a essa importação, que não é algo que a gente faz de forma tão rotineira, né? Eu acho que é isso em relação a tempos, pelo menos os nossos bullet points aqui, como dica, como deixar aqui para vocês um certo conhecimento e uma certa experiência do que a gente passou. É isso? É isso. Então,
por favor, mais uma vez, se inscrevam aqui no nosso canal. Vocês, por favor, compartilhem aqui esse nosso conteúdo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tem muito conteúdo sendo feito para chegar até você. Muito obrigada, gente. Até mais. Até. Tchau.